Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia. Estou aqui para mais uma aula de inglês e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de vestibular. O vestibular está se aproximando, então quanto mais exercícios a gente fizer, melhor é, né? Para já ficar familiarizado com as questões. Bom, como eu já venho dizendo há algum tempo para vocês, questões de inglês geralmente são maioria interpretação de texto, né? Por isso a gente vai trabalhar basicamente acredito que interpretação de texto, que são a maioria das questões, vocês já se acostumam com esse tipo de abordagem. Então, primeira coisa, vamos ler a questão, né? Depois a gente olha no texto. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a. Bom, então, pelo enunciado, nós sabemos que ao lado a gente tem um poema e que esse poema ele faz uma relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e outra coisa. Então, a questão aqui é ver com o que é que a cultura indígena norte-americana está sendo relacionada nesse poema. Então, vamos à leitura dele. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my cord give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. Como a gente faria uma leitura dessa aqui no vestibular? Procurar palavras-chave, né? Palavras que são comuns. E a gente já entendeu aqui pelo enunciado o que é que a gente está procurando. A gente está procurando a relação de uma cultura indígena com alguma outra coisa. Olha só as alternativas. Transmissão de hábitos alimentares entre gerações, dependência da sabedoria de seus ancestrais, representação do corpo em seus rituais, importância dos elementos da natureza e preservação da estrutura familiar. Bom, no começo ele diz o seguinte: meu irmão, a estrela, minha mãe, a terra, depois na linha de baixo, meu pai, o sol, minha irmã, a lua. Deem à minha vida beleza, ao meu corpo força, ao meu emocional bondade, à minha casa de paz, ao meu espírito de verdade e aos meus ancestrais de sabedoria. Então, eu acredito que a alternativa que melhor contempla é a letra D, importância dos elementos da natureza. Por quê? Porque no começo ele começa dizendo o meu irmão a estrela, minha mãe a terra, meu pai o sol, minha irmã a lua. Então, esses elementos eles têm uma importância. E ele está pedindo, né, a pessoa que escreve está pedindo que todos esses elementos dê coisas boas à sua vida, ao seu corpo, enfim. Então, nesse caso aqui, como ele faz muita citação da estrela, da terra, do sol e da lua, então a gente pode entender que como ele está pedindo coisas boas a esses elementos, então ele está relacionando a cultura indígena com a importância dos elementos da natureza. Ok? Daí, o que eu fiz? Eu fiz um glossário da questão. O que é glossário? São as palavras, né? Palavras que a gente encontra nesse texto e que podem ser importantes para saber a tradução, porque são palavras que aparecem bastante e elas ajudam muito, né, a decifrar esse texto. Então, a gente tem beauty, que significa beleza, a gente tem strength, que significa força, corn, que significa emocional, goodness, que significa bondade, truth, que significa verdade, e por último, wisdom, que significa sabedoria. Beleza? Interessante. Vamos lá. Convest 2016. Advice for new students from those who know
old students. All along the year, I forced myself into situations that were uncomfortable for me. For example, auditioning for a dance piece. Believe it or not, that performance was a highlight of my freshman year. My advice: challenge yourself to try something new, something you couldn't have done in high school. Ria Jagazia, Vanderbilt University, 18. Para lidar com a situação, a estratégia adotada foi deixar de se preocupar e... Então, o que acontece? Esse texto, a palavra advice, ela tá em vermelho por quê? Porque ela é o principal para resolver essa questão. Advice significa conselho. Então, essa menina, a Ria Jagazia, que está o nome ali embaixo, ela está dando um conselho aos novos estudantes, ela está dando um conselho aos novos estudantes, como ela sendo, né, uma estudante ali que já passou pelo primeiro ano da faculdade. Então, tem uma situação que é a situação de ser novo na faculdade e de coisas que ela fez para ajudarem a ela passar por esse ano. Então, o que que diz aqui? Para lidar com essa situação de ser nova em um lugar, né? A estratégia que ela usou foi deixar de se preocupar então ela fez duas coisas. Ela deixou de se preocupar. E por que que eu coloquei vermelho em advice aqui no texto também? Porque, olha só, é justamente isso que a gente está procurando. O que está depois dos dois pontos é o que responde a nossa alternativa. Porque você quer saber qual que foi o conselho dela. Então você vê que ela escreve lá, o nome do texto é Conselho para Novos Estudantes, daqueles que não conhecem os velhos estudantes. Para aqueles que não estão, daqueles que não conhecem os velhos estudantes. E aqui ela fala, meu conselho, dois pontos. Challenge yourself to try something new, something you couldn't have done in high school. Meu conselho: desafie você mesmo a tentar coisas novas, coisas que você nunca poderia ter feito no ensino médio, ok? Então, no começo ela diz assim que durante o ano todo ela forçou ela mesma a situações que ela não estava confortável. Por exemplo, uma audição de dança. Então ela fala que, acredite ou não, aquela performance foi o ponto mais alto do meu primeiro ano da faculdade. Ou seja, no final das contas, ela disse que o conselho é para você tentar coisas novas, coisas que você nunca fez antes. Por isso, nesse caso, a alternativa correta é a letra A, fazer coisas que nunca fez antes. Então, que palavras eu poderia destacar aqui? Challenge yourself, challenge, desafio, yourself, você mesmo. To try something new, a tentar coisas novas. Something, coisa, new, novo. To try é tentar. Então, challenge yourself to try something new. Desafie você mesmo a tentar algo novo. E advice, né, que é conselho. Outra questão. Everyone loves summer. It's hot and sunny. You meet your friends on the beach. You sit and talk, drink a Coke, eat a hot dog, go for a swim. But be careful. That sun can hurt you. It can burn your skin. It can even give you skin cancer. O texto sugere que o verão, the text suggests that in summer, que no verão, então a gente tem uma foto aqui, ó, que já mostra pra gente que tá falando de verão. A gente tem várias palavras cognatas nesse texto, como por exemplo, a principal que é aqui, a última, cancer. Certo? Deixa eu arrumar isso aqui. Beach, palavra conhecida também. Então, palavras principais aqui, né? Summer, que é verão, beach, que é praia. Be careful. Tome cuidado, seja cuidadoso. O sol, the sun, can hurt you, pode te machucar. Hurt é machucar. Ok? Então,
O texto sugere que no verão, letra A, people can have a good time. B, everything is really perfect. C, adolescents cannot swim. D, everyone always has a cold. E, nobody goes to the beach. Olha só, everyone loves summer. Loves amar, né? Então todo mundo ama o verão. É quente, ensolarado. Você encontra seus amigos na praia. Você senta e conversa, bebe Coca-Cola, come hot dog, vai nadar. Então, isso quer dizer que people can have a good time. As pessoas podem ter um tempo legal na praia, certo? Por quê? Porque as outras alternativas dizem assim: everything is really perfect. Não é tudo perfeito. Por quê? Porque na parte seguinte ele vai dizer: mas tome cuidado, o sol pode te machucar. Então não é tudo perfeito, mas as pessoas podem passar um tempo gostoso na praia, né? Encontrando os amigos, comendo, nadando e tudo mais. Então, nesse caso, a letra A é a alternativa correta. Agora, a gente tem outra questão 2, que ainda se refere àquela imagem. In the text, the sentence, it can burn your skin, means that the sun. Então, o enunciado diz, no texto, a frase it can burn your skin means that the sun significa que o sol. Letra A, is always bad for your skin. Prestem atenção aqui na pegadinha. Nesse caso, a pegadinha é always. Por quê? Porque na segunda parte realmente fala que passar muito tempo no sol pode te machucar. Mas ele está dizendo be careful. Então tome cuidado. Quer dizer, dá para se divertir no sol sem se machucar. Então o sol não é sempre ruim, que é o que diz essa alternativa A. Is always bad. Não é always bad, não é sempre ruim. Ele pode ser ruim se você não tomar cuidado. Então, letra B. Can cause skin problems. Sim, pode causar problemas de pele, como é o caso ali no final. Ele diz assim: It can give you skin cancer. Pode te dar câncer de pele. Skin significa pele. Letra C. Helps you have a beautiful skin. Ajuda você a ter uma pele linda. Pode ser verdade, mas em nenhum momento ele disse isso no texto. Então, se não está no texto, não é o que a gente procura aqui. Então, pode ser que apareçam alternativas que dizem coisas reais, mas você tem que lembrar que o enunciado ele diz no texto. Então, é só para você dizer o que está no texto. Não importa se é verdade. Se não tiver no texto, não importa para a gente. Letra D. Is never hot. Nunca está quente. Não é isso não, né? É o contrário, né? Ele sempre está quente. Ele é quente, né? E letra E, cannot be dangerous. Cannot significa não pode, mas na verdade ele pode ser perigoso, ok? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Letra B. Por quê? Porque ela não diz nada muito radical. Ela não diz que ele sempre causa problemas, mas ela diz can cause skin problems. Então, pode causar, né, se você não se cuidar, problemas de pele. Tudo bem? Então, nesse caso, a alternativa B é a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, essa frase aqui, essa alternativa, it é ele ou ela para coisas, né? Então, quando diz it can, tá falando do sol. O sol pode queimar a sua pele. Ok? Então, essas eram as questões de hoje, só para a gente ficar mais treinada, né? Prestar atenção nessas palavras, na forma de raciocínio, palavra-chave, sempre lendo as questões primeiro, buscando as alternativas que você tem que procurar no texto, para flexibilizar, agilizar o seu tempo e não perder muito tempo nas questões. Então é isso. Qualquer dúvida,
quaisquer outras questões que vocês tiverem também podem trazer para mim. E eu tento ajudar vocês sempre que eu puder. Boa semana, a gente vai se encontrar na próxima semana. Então, até mais. Tchau, tchau.